Irmãos, para quem não estava aqui da última vez na última quinta-feira que eu trouxe a palavra, mas para quem estava, eu prometo que eu serei breve, eu não vou acabar com as duas baterias do microfone, amém? Amém! Amém, gente! Amém. Aleluia! Glória a Deus! Que felicidade! É um temor muito grande estar aqui, trazer uma palavra de Deus, mas trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele colocou no meu coração, ele me incomodou, mas eu tenho... Vai acender a luz, gente? Em nome de Jesus! Amém! Glória a Deus! Amém! Vamos dar uma salva de palmas para Jesus aí. Vamos dar uma animada. Mas eu já vou te convidar a abrir no texto, que eu não vou acabar com nenhuma bateria aqui hoje. Abre lá comigo, Mateus 13:3. Mateus 13:3. Quem achar, diga glória a Deus. Misericórdia, gente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao texto. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Deus. Nós te agradecemos porque estamos aqui, Pai, porque temos o privilégio de te servir, porque temos o privilégio de ouvir a tua voz, porque temos o privilégio de sermos tocados pelo Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Deus. Deus, eu não me canso de lhe exaltar e dizer o quanto eu te amo e o quanto eu te agradeço pela oportunidade de poder te servir, Senhor. Me diminua, Pai, para que o Senhor me encha, que não seja eu nessa noite, Deus, mas que seja o Senhor através da minha vida, Pai, que seja o sussurrar do teu Espírito Santo no meu ouvido, Senhor, que tudo aquilo que eu falo, que a minha boca seja sua nessa noite, e que cada um que está aqui, Senhor, receba a sua porção, que cada um que está aqui saia daqui recebendo aquilo que o Senhor quer colocar em cada coração, Senhor, que hoje cada um receba a sua semente, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa parábola é uma parábola muito conhecida. Essa parábola é uma parábola muito conhecida. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a parábola do semeador? Mas sempre que eu escuto essa parábola, sempre que eu escuto falar dessa parábola, eu escuto onde nós temos que se autoanalisar. Eu sempre escutei sobre ela, onde nós precisamos analisar o nosso coração, saber qual é a terra que está ali, o nosso coração, aonde está o nosso coração. E não que eu não queira que você faça essa autorreflexão, mas antes eu queria começar te perguntando: quem aqui já plantou? Pode levantar, vamos interagir. Alguém aqui já plantou? Credo, gente. Eu plantei. Eu plantei esses dias. Minha mãe tem uma chácara e eu fui para a chácara lá da minha mãe. E aí eu cheguei lá na chácara da minha mãe falou para mim: eu queria plantar. Eu queria colocar um pé de não sei o que ali, outro pé de não sei o que aqui. Eu queria plantar. Eu falei: então tá bom. Então vamos plantar. Nós saímos, pegamos o carro, fomos até a
E nós chegamos lá na loja, duas sem noção nenhuma de como plantar, mas a gente queria plantar. E quando nós chegamos lá na loja, quando eu comecei a escutar, quando eu comecei a ler esse texto, que o Espírito Santo ele me incomodou sobre esse texto, porque hoje não seria esse texto que eu iria trazer como reflexão. Mas eu estava estudando e Deus, o Espírito Santo ele me incomodou profundamente. E ele me fez ir lá naquele dia, naquela loja, quando eu fui comprar as coisinhas lá para plantar com a minha mãe. Então nós chegamos lá na loja e aí a moça falou assim para nós: o que você quer plantar? Aí eu falei tudo que a minha mãe queria plantar, porque irmãos, minha mãe queria plantar tudo. Eu acho que não tinha nem lugar disponível para tudo que a minha mãe queria plantar. E aí nós falamos o que nós queríamos, e aí ela me perguntou como era a terra de onde nós iríamos plantar. Se era uma terra boa, se era uma terra que já tinha alguma coisa ali plantada, se crescia nessa terra, se não crescia. E ela queria saber como era a terra. Então nós olhamos ali e a todo momento, quando aquela moça ela falava com a gente, ela falava sobre a semente e ela falava sobre a terra. Ela não me perguntou em momento nenhum quem ia plantar. Ela não falou para mim em momento nenhum quem é que vai plantar. Porque quem está plantando não depende muito quando o mais importante é a semente e quando o mais importante é a terra. Claro que tem uns que sabem mais, que entendem mais, que já estão mais íntimos daquilo, e tem outros que estão menos íntimos daquilo, tem outros que têm mais dificuldade. Porque basicamente plantar é pegar a semente e colocar no solo. O que vai dar certo mesmo é a combinação entre a semente e o solo, e não quem está plantando. E aí eu comecei a pensar sobre isso, porque quando eu fui fazer isso com a minha mãe, quando a gente foi nesse momento, nós éramos assim, nós não somos plantadores, nem sei se fala desse jeito. Mas a moça não estava interessada em quem ia plantar, ela estava interessada no que eu ia plantar e aonde eu ia plantar. E quando eu li esse texto, muitas vezes essa passagem, todo mundo fala do solo, todo mundo fala como está o nosso coração. Mas quando eu li essa passagem, o que Deus colocou no meu coração é que nós somos os semeadores. Nós precisamos semear. Nós precisamos semear a palavra de Deus. Porque nós somos os semeadores, mas o crescimento, ele vem de Deus. E aí Deus começou a me levar para uma direção totalmente diferente de tudo que eu já havia escutado sobre essa mensagem. Lá em 1 Coríntios 3, 6, 7 vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, irmãos, hoje eu quero falar com vocês e eu quero voltar essa mensagem, eu quero trazer essa mensagem que nós somos semeadores. Eu quero falar que nós somos os semeadores da semente que é a palavra de Deus. Então o título da mensagem é: somos todos semeadores. E quando nós vamos plantar, nós vamos semear, nós precisamos entender um pouco da semente e do solo. Nós precisamos entender o que nós estamos indo fazer, o que nós estamos indo plantar. E aqui nesse texto, quando diz semente, a semente ela é a palavra de Deus. E aí eu te pergunto, eu e você, nós somos semeadores. E você conhece a semente que você precisa semear? Fica aí uma reflexão para você. Você tem intimidade com a semente que você precisa semear? Nós precisamos semear. Nós precisamos jogar a semente, lançar a palavra de Deus para todos que estão à nossa volta. Nós precisamos fazer isso independente do solo. Mas aí eu te pergunto novamente: você conhece a semente que você precisa plantar? Ou você ainda não conhece essa semente?
Você tem intimidade com a semente? Você sabe sobre a semente? Você sabe sobre ela? Essa semente que você vai lançar, ela é uma semente transformadora. Ela é uma semente que a hora que chega, ela arrasa. Assim como um dia aconteceu na sua vida, e se ainda não aconteceu, eu tenho certeza que após esse culto vai acontecer, porque você vai ter vontade de conhecer, porque você vai ficar com vontade de saber como é viver na presença do Senhor, como é ter intimidade com o Senhor. Essa semente, ela transforma porque ela gera. Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A semente, ela salva. Tiago 1,21, portanto, deixando toda impureza e o acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A semente regenera. 1 Pedro 1,23, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A semente, ela produz fé. Conhecerão a verdade, Romanos 10,17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A semente, ela abre os seus olhos. Conhecerão a verdade vos libertará. Olha quanta coisa essa semente faz. Olha quanta coisa essa semente que você vai semear na vida de alguém faz. Essa semente que você tem na sua vida. Olha quanta coisa que ela faz, porque essa semente, ela é a palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós nos cobramos muito e nós não semeamos essa semente na vida de ninguém, porque às vezes nós não nos achamos dignos disso. Às vezes nós não nos achamos dignos de ficar falando de Deus por aí, ou às vezes nós temos vergonha de ficar falando de Deus por aí. Às vezes nós temos vergonha de dizer que a gente vem para a igreja de quinta e de domingo, que a gente serve uma igreja. Muitas vezes nós nem nos posicionamos quando o assunto está nada a ver. A gente fica em um ponto neutro. A gente não fala nada ali no trabalho, quando tem umas conversinhas, uns negócios meio nada a ver. A gente não fala nada lá na faculdade, quando acontece alguma coisa lá. A gente não se posiciona. A gente não se posiciona na nossa casa. Em muitos lugares a gente não se posiciona. Como você tem feito com essa semente? O que você tem feito com essa semente? Por que você não tem lançado essa semente na vida de pessoas? Por que você não tem colocado essa semente na vida das pessoas? O que está faltando para você entrar de cabeça e entender que você é um semeador ou uma semeadora da palavra de Deus? O que está faltando? A gente tem muita vergonha. A gente tem muito... Às vezes nós temos preconceito com a gente mesmo. A gente acha, a gente tem medo de não ser aceito no lugar que a gente está. Irmão, crente mesmo incomoda. Se você não estiver incomodando num lugar que está tudo zoneado, você não está lançando a semente para aquelas pessoas. Quando a gente lança a semente, quando a gente coloca a semente na vida de alguém que está perdido, que não está com terra boa, a gente incomoda a pessoa. A gente não vai estar confortável. A pessoa não fica confortável. Mas nós precisamos entender que não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Ele. Porque não tem nada a ver com quem semeia. Tem tudo a ver com a semente e com quem está recebendo essa semente. Não tem nada a ver comigo e com você que estamos semeando. Nós estamos transbordando aquilo que está na nossa vida. Mas tem tudo a ver com aquele que tem a palavra, que é Deus, a semente e o solo. Se um passarinho ele derrubar uma castanha, ele não vai nascer um castanha.
deixa quieto, não precisa. Eu sou essa pessoa. Eu algumas vezes eu já falei, ai, não acredita, ai, não vou ficar falando não, ai, não vou ficar fazendo não. A gente escolhe o solo que a gente quer lançar. Sabe por que a gente escolhe o solo que a gente quer lançar? Porque o ego, ele fala mais alto do que a palavra de Deus e a gente quer que dá certo. E para dar certo, a gente tem que lançar no solo que a gente está vendo que vai dar certo. Mas nós precisamos lançar em todo o solo, porque se a gente observar o texto, o semeador deu oportunidade para todo tipo de solo. O semeador não fez acepção. O semeador, ele não escolheu o solo que ele ia lançar. E muitas vezes eu e você, para falar de Jesus, a gente escolhe o solo que a gente vai lançar. E eu repito, às vezes é por vergonha. Às vezes você sabe que aquele seu colega lá do trabalho, ele é ateu. E aí, para você entrar ali na modinha do momento, você não pode falar de Jesus, senão você tá fora. Você não é o da hora. Você é o esquisito. Você é o caretão. E isso em vários outros lugares. Mas que hoje nós saiamos daqui entendendo sobre essa parábola. Mas além de entender os solos dessa parábola, que todas as vezes que eu escutei eu só ouvi falar sobre isso, nós possamos entender que nós somos semeadores da palavra de Deus. Nós somos aqueles que vamos lançar a palavra de Deus. Que você se imponha nessa noite e que você entenda que você carrega uma palavra que liberta. Você carrega uma palavra que traz vida. Você carrega algo diferente em você quando você crê naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ser semeadores da palavra de Deus. E nessa parábola, gente, se a gente vai entrar para os solos. Mas se você olhar, a palavra ela é a mesma, a semente ela é a mesma. E ela vai ter resultados diferentes em cada lugar que ela cair. E é assim que vai acontecer quando eu e você lançarmos a palavra de Deus também. Não se entristeça quando você lançar em um lugar e a palavra não cair. Desculpa. E a pessoa não vir. A pessoa não está nem aí. Para quantas e quantas pessoas eu já falei de Jesus e a pessoa não está aqui. E o problema não é estar aqui na base. Ela não está seguindo os caminhos de Jesus. Ela poderia estar em qualquer outra igreja, um amém, mas não. Para quantas e quantas pessoas eu já falei, eu já mostrei, pessoas que já viram meus testemunhos. E as pessoas não estão nem aí, essas pessoas não querem conhecer Jesus. Mas nós precisamos ser firmes, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos lançar, porque esse semeador, ele não fez diferença entre os solos e eu e você também não devemos fazer. Amém? Amém. E quais são os solos? Mateus 3,19 diz aqui: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então tem ali a beira do caminho. Tem pessoas que ouvem o evangelho, mas se opõem logo de cara. São pessoas que rejeitam ali logo de cara. A pessoa não quer nem escutar o que você está falando. Você está falando e ele já está vindo com a ciência. Porque a terra é quadrada. Porque não sei o quê. São pessoas que não acreditam. São pessoas que acreditam em outros deuses. São pessoas que acreditam em energias. São pessoas que acreditam em outras coisas.
Mas, irmãos, isso é um testemunho mesmo. Isso foi algo que o Senhor ele tratou comigo no meu íntimo quando eu estava estudando essa mensagem. Eu conheci uma pessoa que ela não acredita em Deus. Ela é uma pessoa que ela tem outra religião e ela não acredita em Deus. E eu me preocupava. Era o respeito que eu tinha. Eu não falava, por exemplo, no aniversário dela, feliz aniversário, que Deus te abençoe. Eu mandava para ela, olha, feliz aniversário, muita saúde, muito sucesso, muita paz para você. Mas eu pensava, eu preciso respeitar, porque ela não tem a mesma, não vou dizer religião, mas ela não tem o mesmo conhecimento que eu, porque Jesus, gente, é muito grande para a gente tratar ele como religião. Mas ela não tem isso, ela não conhece Jesus. E aí eu não falava. E eu estudando essa mensagem, o Senhor ele falou no meu coração, por que você não joga uma semente nela? Por que ao invés de você aceitar o jeito que ela tem que receber uma semente sua? Você não pode desistir dela. Não é porque ela não acredita que você tem que respeitá-la, mas você tem que lançar essa semente quantas vezes você puder na vida dela. E isso mexeu muito comigo hoje. Deus estava falando muito comigo sobre essa pessoa, porque é uma pessoa que eu convivo muito. E é uma pessoa que eu respeito muito. Então eu acredito que por conta desse respeito que eu tenho por ela, eu não falava de Deus para ela. Mas a partir de hoje eu vou falar. E não é ficar cutucando. Não é ficar, irmãos, entenda bem isso, lançar a semente, lançar a palavra de Deus, não é ficar cutucando as pessoas. Você precisa mostrar para ela o quanto é maravilhoso ter Jesus no coração e não trazer raiva dela para Jesus. Então a gente tem que entender. Mas hoje Deus tratou muito isso comigo, porque eu por muitas vezes, eu não vou nem dizer que fui negligente, mas eu não olhava por esse lado, eu não entendia que eu era uma semeadora do reino. Eu sou uma semeadora do reino de Deus. Eu sou uma semeadora da palavra de Deus. E como que eu não falava de Deus para essa pessoa que não me conhece? Que você seja assim também. Eu não sei se o seu é por respeito, eu não sei se o seu é por vergonha, eu não sei se o seu é por preguiça, eu não sei se o seu é porque deixa pra lá, eu já estou cansado. Mas, irmão, não canse, porque nós vamos expandir o reino, nós precisamos expandir o reino. E ali nessa passagem vai mostrar, vai dizer que as aves comem a semente. E ali a gente pode colocar que as aves é o Satanás. Foi lançado sobre aquela pessoa, mas o inimigo, gente, ele não quer que a gente tenha salvação. O inimigo, ele não quer que aquela pessoa chegue até Jesus. E ele vai lançar setas, ele vai fazer tudo que ele puder para tirar aquela pessoa da presença do Senhor. Mas que eu e você continuemos firmes como semeadores do reino de Deus. Que nós possamos continuar firmes, mesmo quando nós nos depararmos com essas pessoas na beira do caminho. Que você fique firme, se posicione e continue adiante. E adiante vai ter lá Mateus 13:20, que diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Irmãos, esse daqui são as pessoas que a gente vê demais. Esse aqui você vê a cada esquina, porque é o cara que chora, é o cara que é simpático para receber a palavra de Deus, é aquele cara emotivo, é o arrepiar, emocionar. A pessoa vem aqui na frente, fica assim
Deus é maravilhoso, que Jesus entre na minha vida. São pessoas que aparentam receber muito bem a palavra de Deus, mas daqui a pouco não dá para criar raiz. A raiz fica muito pequenininha e daqui a pouco acabou. Daqui a pouco vem as dificuldades, vem os problemas. É uma superfície muito rasinha, então fica algo muito superficial. E esse a gente encontra direto. E às vezes a gente acaba desistindo dessas pessoas, porque numa outra igreja que eu ia, tinha um rapaz que vinha aqui na frente, em todo o culto lá tinha esse negócio do aceitar a Jesus. E eu já sabia que a hora que o pastor falasse assim, quem quer aceitar a Jesus, eu já sabia que aquele homem ele ia sair do lugar dele, ele ia se dirigir aqui à frente para aceitar a Jesus. Todo culto. Esse é o solo rochoso. Que nós possamos entender que está mais fácil do que a beira do caminho. Mas nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos continuar lançando a semente. Nós precisamos continuar acreditando nessa pessoa. Mas o solo rochoso ele nos ensina que a emoção não é o suficiente para fazer a palavra de Deus germinar em nós. O solo rochoso ele não é o suficiente. A gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar em Jesus. Nós precisamos dar lugar a Ele, nós precisamos ter uma vida com Ele. E às vezes a gente acha que a gente já está lá na parte do solo fértil. E a gente está aqui no solo rochoso. Por muitas vezes, talvez eu fui no solo rochoso. A gente acha que a gente está emocionado demais. A gente acha que as coisas estão maravilhosas. Oh meu Deus, Jesus é tudo que eu preciso. Mas aí a gente sai da porta da igreja para fora, o problema vem, e a adversidade vem, e as coisas vêm. Esses tempos atrás eu ouvi uma moça falando para mim, ela começou a ir para a igreja devia ter um mês e pouco. Ela estava tendo um problema muito sério no casamento dela, o marido dela acabava agredindo ela, e ela compartilhou isso comigo. E aí, o marido dela arrumou emprego. Então, tudo ficou maravilhoso. Ela voltou para a igreja, ela começou a ir para o culto. Olha, eu estou indo para o culto todo domingo. Não é aqui, tá, irmãos? Por isso que eu estou contando essa história, não estou abrindo nomes. Mas ela começou a ir para o culto. Nossa, Carol, tá maravilhoso. Eu estou indo. E nananã. Só que aí a doença vem, a adversidade vem, os problemas com o familiar vem, os problemas com a mãe dela vem, o problema no emprego vem, e aí ela já sentou na minha mesa e falou assim pra mim, tô desanimada, eu não vou mais pra igreja, coisa nenhuma. Que Deus é esse? Que eu comecei pra igreja e as coisas começaram a dar errado. Irmão, Jesus não te prometeu que as coisas vão dar certo. Jesus não falou pra você, vem que vai dar tudo certo. Ó, a hora que você começar a me seguir, acabou o problema. Você está confundindo aceitar, você está confundindo entender que Jesus é o caminho, mas você está esquecendo que você ainda está aqui, você não está no céu. Então que quando nós encontremos com essas pessoas, eu ali, o que eu poderia ter falado para ela? Olha, de verdade eu desisto de você. Porque eu já conversei com você 1000 vezes. Eu já falei pra você 1000 vezes. Inclusive, dessa última vez que ela falou comigo, eu acho que eu dei uma exortadinha um pouco até mais do que o necessário. Mas nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar semeando na vida dessas pessoas e na vida de tantas outras que estão ao nosso redor. Às vezes a gente
O que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica essa pessoa, ela parece um pouco a anterior. Ela aceita também a palavra, mas aqueles espinhos trazem essa pessoa para o mundo. Tira totalmente a pessoa da parte espiritual e traz totalmente para a parte terrena, para a parte do mundo. Tanta gente com ambição, com ganância, com paixão. Tanta gente se amando mais do que amando a Deus. A gente até vem na igreja, essa pessoa vem na igreja, essa pessoa acredita em Deus, mas essa pessoa não ama a Deus mais do que a si mesmo. Primeiro eu, depois Deus. Esse é o solo espinhoso, com espinhos. Essa é essa pessoa. É uma pessoa que ela está muito mais ligada no que está acontecendo aqui terreno do que o que vai acontecer lá no céu. É uma pessoa que está muito mais ligada que a vida é aqui do que nós somos cidadãos do céu. Eu nunca vou deixar de dizer que nós somos cidadãos do céu. Eu sempre vou bater nessa tecla que nós somos cidadãos do céu, porque aqui nós precisamos entender que nada, irmãos, nada paga a vida que nós teremos na eternidade com Deus. Nada. Nós não podemos deixar esses espinhos tirarem a nossa raiz. Nós não podemos deixar, e muitas vezes os espinhos tiram a nossa raiz. Os espinhos arrancam a nossa raiz. Porque a gente quer fazer mais do que pode, porque a gente quer ter mais do que deve, porque a gente quer ter mais do que a gente aguenta. E aí a gente começa com esse negócio louco de sufocar tudo. Esses dias eu li um negócio que me marcou demais. Eu não sei quem escreveu, eu não lembro, mas eu vou falar. Eu nem tinha anotado aqui, então eu não vou saber quem foi que me falou isso, nem onde eu li. Não foi quem me falou, eu devo ter lido em algum lugar. Mas eu nem lembro direito como estava escrito. Mas eu sei que é o objetivo da mensagem. Mas estava ali dizendo que nós queremos ir morar com Deus no céu, mas nós não temos tempo para Deus agora. E isso é muito forte. Muito forte, porque às vezes eu faço assim com o Delar, eu falo, olha, eu tô com isso, tem que fazer isso, tem que mandar aquilo, e ó, chegou ali o negócio da contabilidade, chegou um negócio aqui, eu preciso olhar isso, eu preciso olhar aquilo, eu preciso fazer reunião, eu tenho uma reunião, e que hora que é, não sei o quê, e a hora que eu vou ver, o meu devocional está sendo feito 11h58, para não dizer que eu não fiz o devocional naquele dia. Nós esquecemos de dar o tempo de Deus. Nós esquecemos que tudo que a gente faz aqui é visando a eternidade. E não faz sentido nós visarmos a eternidade e não termos tempo para o dono do céu. Você não fala com Jesus, com Deus, com Jesus aqui, você quer falar lá no céu? Nós precisamos rever muita coisa. Enquanto eu falei esses 3 solos que não conseguem fincar raiz, enquanto eu falei desses 3 solos que nós não conseguimos fincar mesmo, não dá para frutificar, não dá para germinar, não dá para crescer da forma como deveria ser, eu quero que você entenda que assim são pessoas que andam ao seu lado e que nós precisamos semear a palavra de Deus, mas que assim muitas vezes somos nós também. Eu não deixaria de te pedir
aquela pessoa que está ali não precisa de nada. E um dia que você oferecer um abraço para ela, ela desmorona nos seus braços. Ela desmorona no seu abraço. Porque tudo que aquela pessoa precisava era de um abraço seu. E ali você está lançando a semente. Entende? A gente não precisa chegar e falar: oi, tudo bem? Você sabe quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Mas o fato de você estar sorrindo, de você ser legal, de você dar um abraço, de você falar: Deus te abençoe. Muitas vezes você já coloca a semente, a pessoa fala: meu, que menina que carrega um negócio diferente, que homem que está carregando um negócio diferente. Quem é esse aí que toda hora fala para mim: Deus te abençoe, com uma propriedade que eu quero conhecer. E às vezes é a pessoa que vai chegar em você e vai falar: que igreja que você vai? É perto? É longe? Mas que nós saímos daqui sendo semeadores da palavra de Deus. E que a gente saia entendendo que se nós não estamos nesse solo que eu vou ler agora, nós precisamos nos autoavaliar, tirar todo espinho, nós precisamos tirar toda rocha, nós precisamos tirar toda pedra do caminho, porque nós precisamos ser solo fértil. Lá em Mateus 13:23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmão, a palavra preenche tanto a sua vida que ela se alastra nos outros. Amém. A palavra preenche tanto a nossa vida que essa semente ela se espalha. Nós não podemos segurar aquilo que nós carregamos para nós, mas nós precisamos transportar aquilo que nós carregamos. Escuta, você é um semeador do reino de Deus. Nós precisamos semear, porque muitas vezes você acha tudo errado. E aquele cara que está com solo fértil, que é esse cara aqui, ó, que recebe, é semeado em boa terra, que ouve a palavra e a compreende, este frutifica. E às vezes a gente não fala para esse cara, porque a gente acha que é uma pessoa que não vai vir, que é uma pessoa que não vai entender, que é uma pessoa que não vai compreender, que é uma pessoa que vai tirar sarro de mim. Mas nós precisamos entender que quando dá certo, o mérito é dele. O mérito não é nosso. E quando dá errado, não era mais dele, porque ele é perfeito. Eu e você que não somos, e nós não temos nada a ver com isso, porque quando vai plantar, ninguém quer saber quem está plantando. O povo quer saber qual é a semente e qual é o solo. Então a gente não tem que se achar e nem desachar, nunca. Nunca. A gente não tem que se achar ou desachar, porque quando acontece, o mérito não é seu, e quando não acontece, o problema não é com você. Que tipo de solo você é hoje? Eu não ia deixar de fazer essa pergunta. Que tipo de solo você é hoje? Você já ouviu e já compreendeu a mensagem da salvação de Jesus? Em Jesus. Você já assumiu um compromisso mesmo ali? Tá bem. Tem nada perdido. Tem nenhum problema. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei qual tem sido o solo do seu coração.
Você vê para onde você vai. Pode ficar em pé. Agora pode abaixar a luz. Feche seus olhos. Começa aí a autoanalisar. Como você tem sido? Você é só fértil? Além dessa pergunta, eu quero voltar ao título da mensagem. Somos todos semeadores. Você tem sido um semeador da palavra de Deus? Você tem sido uma semeadora da palavra de Deus? Você tem semeado a palavra de Deus em volta da onde você está, da onde você convive? Ou você tem segurado aí tudo para você? Como que está o seu coração? Feche seus olhos. Pense como está. Que tipo de som você é hoje e que tipo de semeador da palavra de Deus você tem sido. Você só está buscando, você está entregando também. Nós precisamos ser semeadores da palavra de Deus. Essa mensagem de Deus que por amor enviou Jesus ao mundo para dar vida, ela tem que produzir muitos frutos em nós e através de nós. Glória a Deus. Quando ela produz muitos frutos em nós, é quando o nosso solo está fértil. E quando ela produz através de nós, é quando nós estamos semeando a palavra de Deus em outros corações, em outros solos que precisam receber essa semente para a glória de Deus. Como está o seu coração? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor nos mostra em tantos detalhes. O Senhor nos mostra tantas coisas. Senhor, se alguém, Pai, que está aqui hoje, eu me incluo nisso, Deus. Se ainda é um coração, Pai, enganoso. Se ainda é um coração que não se entrega, Senhor. Se ainda é um coração que não é fértil, Pai. Habita, Deus. Em nome de Jesus, eu lanço sementes aqui agora, Senhor. Entra, Pai, cada semente em cada coração, Deus. Deus, se há alguém aqui, Pai, se há algum coração aqui, Senhor, que ainda é um coração duro, que ainda é um coração, Deus, que quando vê problema, que quando vê qualquer problema que venha, Deus, que essa pessoa já te questione, que essa pessoa já não te siga mais, Senhor. Se tem alguém aqui, Deus, se colocando à sua frente, Pai, se amando mais do que amando ao Senhor, Deus, Pai, em nome de Jesus, que hoje eu tenha sido uma semeadora da Tua palavra, para que esse coração vire solo fértil, Senhor, e possa de fato te encontrar, Deus. Que esse coração, Senhor, possa produzir muitos frutos, Deus. Que esse coração possa receber, possa fazer muitos frutos e possa transbordar, Senhor. Deus, que cada um seja hoje, saia daqui hoje, Pai, enfiado
Que não seja nada superficial, Senhor. Nós não queremos algo superficial, Pai. Nós queremos algo enraizado na Tua palavra, Senhor. Fala em cada coração, Deus. Quebra, Deus, todo coração gelado, Senhor. Todo coração que não te encontra verdadeiramente, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que toda ação maligna caia por terra, Senhor. Que toda seta lançada pelo diabo seja caída por terra agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que hoje corações tenham sido encontrados, meu Pai. E que cada um saia daqui semeando a Tua palavra, Deus. Porque nós queremos expandir o Teu reino. Nós queremos